Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Daiane, do canal Locus. Eu tô aqui hoje para fazer a explicação da primeira semana do plano de estudo tutorado de Geografia do nono ano, volume 3. Antes da gente entrar na semana 1, vamos dar uma passada no sumário para ver quais serão os conteúdos de geografia que nós trabalharemos ao longo deste mês de agosto, nas 4 semanas do PET 3. Então, a primeira semana, que é essa que eu vou fazer a explicação para vocês, nós vamos fazer um aprofundamento conceitual em globalização, trabalhando principalmente as contradições dela. A semana 2, que é a semana que vem, nós abordaremos a segurança alimentar através de gráficos e cartografia. Semana 3 e 4, muito interligadas, elas vão trabalhar na semana 3 os recursos naturais, a questão ambiental e na semana 4 o enfoque será a questão energética, desafios atuais. Então, este é o PET volume 3 para geografia. Vamos começar a semana 4, página 44? Vamos lá então? Vocês podem ver que a estrutura do PET continua a mesma, traz a unidade temática, o objeto de conhecimento e a habilidade, que é aquilo que você, estudante, deve conseguir fazer ou saber fazer. Mas vamos aos conteúdos então. Então, o tema dessa aula é globalização, um fenômeno contraditório. E aí, o PET é muito sintético ao apresentar quais são as principais contradições e desigualdades da globalização. Montei uma apresentação para vocês bem rapidinho e alguns complementos que o PET não traz, como por exemplo, algumas informações sobre determinados países. Então, vou agregar algumas coisas para vocês. Acho que vai ficar bem legal essa aula. Fiquem comigo, tá bom? Então, galerinha, eu montei aqui para vocês uma apresentação para a gente poder compreender bem, então, essa semana 1. Então, o título da nossa aula, Globalização, Fenômeno Contraditório, que é o mesmo assunto do PET, certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos relembrar então que a gente já estudou no PET 1 e no PET 2 o que é globalização afinal. Quando a gente fala em globalização, a gente está se referindo a um processo que leva à integração do espaço geográfico mundial, ou seja, a aproximação de países, pessoas, empresas, grupos sociais, grupos culturais e por aí vai. Lembrando que a gente já estudou, mas eu reforço aqui. A globalização tem características políticas, econômicas, sociais, culturais, entre outras. Beleza? Não se esqueçam disso. Quais são as contradições que a gente vivencia então nesse mundo globalizado? Então, olho aqui nos detalhezinhos. O mundo globalizado traz essa impressão de que todos são vitoriosos, né? De que todos são campeões, de que todo mundo está se beneficiando. Entretanto, não é bem assim que as coisas funcionam. Por isso, o PET Semana 1 vai trabalhar sobre as contradições do mundo globalizado. Contradições mostram as desigualdades do mundo globalizado. Então, nós vivemos em um mundo mais conectado, em um mundo mais informatizado, em um mundo mais integrado, onde as pessoas têm acesso a veículos de comunicação mais modernos, a meios tecnológicos cada vez mais modernos. Entretanto, olha a contradição, olha a palavrinha que expressa a contradição, olha aqui. Entretanto, o que a gente observa? Que todos esses benefícios lindos do mundo globalizado não estão acessíveis a todos. É aí que entram as contradições. Contradição número 1. Nós observamos que no mundo globalizado há uma forte imposição de padrões culturais. De quem em relação a quem? Essa imposição dos padrões culturais é dos países mais ricos em relação aos países mais pobres. Contradição número 2, eu diria que a mais perversa de todas, que é o aumento da pobreza e da desigualdade. E a gente vai pensar, ora, nós vivemos em um mundo tão interconectado, em um mundo tão tecnológico, mas, pessoal, a grande maioria das pessoas vivem na pobreza e estão em uma condição de vulnerabilidade social.
3. Ampliação de atividades ilegais. Então, toda essa rede de transportes, toda essa tecnologia que é utilizada para as atividades legalizadas, muitas vezes tem sido apropriada por atividades ilegais, que acabam se valendo das mesmas redes de transporte e de tecnologia de informação, como, por exemplo, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, prostituição e por aí vai. Item 4, ampliação da proliferação de doenças. Proliferação é disseminação. Observamos o que nós estamos vivendo hoje, a proliferação do novo coronavírus, o Covid-19. Essa doença se proliferou pelo mundo inteiro. Virou uma pandemia porque está presente em todos os 5 continentes. Já foi identificada na América, África, Ásia, Europa, Oceania. Então, pessoal, com o mundo globalizado, em um mundo globalizado, com maior acesso aos meios de transporte, com a maior circulação de pessoas pelo mundo, as doenças também vão circular de uma maneira muito rápida, jamais vista. Né? Lembrando que o Covid-19 foi identificado pela primeira vez em Hubei, numa província chinesa. E hoje o Brasil é um dos países, junto com os Estados Unidos, que mais registra mortes diárias pelo Covid-19. Mas toda essa história não começou aqui. Começou na China, mas se espalhou por várias partes do mundo, ok? 5. Quinta contradição: desigualdade de acesso às TICs, tecnologias de informação e comunicação social. Nem todas as pessoas têm a oportunidade de assistir esta aula. Nem todas as pessoas têm a oportunidade de acompanhar as correções online do PET. Então, a gente percebe que há uma maior tecnologia de informação e comunicação social no mundo, entretanto, essas tecnologias não estão disponíveis a todos, ok? E há também uma expansão do desemprego. Por que há o aumento do desemprego? Exatamente por conta das tecnologias que acabam muitas vezes substituindo trabalhadores. Esse fenômeno de automação da produção industrial, esse fenômeno de automação do setor de serviços e também do setor primário, acaba desempregando muitas pessoas, gerando, portanto, um tipo de desemprego muito perverso e muito difícil de resolver, que é o desemprego estrutural, ok? Então, no geral, eu diria para vocês que a principal contradição do mundo globalizado é o aumento da desigualdade, ou seja, essa diferença entre ricos e pobres. É claro que o aumento da desigualdade acaba afetando o desenvolvimento econômico e social dos países. E aí um assunto que o PET traz, que eu achei muito interessante, eu gosto muito de trabalhar sempre com os meus alunos, é o IDH. Na verdade, o IDH é uma forma de se quantificar o desenvolvimento econômico e social dos países. O IDH é calculado a partir de 3 dimensões: escolaridade, saúde e renda. O IDH foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, e é uma forma de quantificar o desenvolvimento dos países não só do ponto de vista econômico, que seria a renda, mas também do ponto de vista social. Por isso que a gente diz que o IDH, quando foi desenvolvido, ele agregou muito, ele melhorou muito a forma de se quantificar o desenvolvimento dos países, porque trouxe, portanto, essa dimensão social para a quantificação do desenvolvimento dos países. Então, quando a gente fala em escolaridade, o que a gente pensa?
Principalmente a escolaridade inclui a média de anos de estudo de uma população. Então, quanto mais tempo a população passa estudando, tem de média de anos de estudo, isso vai gerar um melhor desenvolvimento socioeconômico do país. É lógico que a escolaridade não inclui apenas a média de anos de estudo, ela inclui também a taxa de analfabetismo, e é lógico que quanto mais anos de estudo, menor a taxa de analfabetismo. E inclui também a taxa de matrículas. Mas, no geral, quando a gente fala de escolaridade, a gente está falando da média de anos de estudo da população. A dimensão saúde no IDH considera a expectativa de vida, ou seja, a esperança de vida, a média de anos de vida de uma população. E é importante lembrar que essa expectativa de vida será maior na medida em que o acesso ao tratamento médico, o acesso a hospitais, o acesso a vacinas, o acesso a remédios for melhor. Além disso, quanto melhor for o acesso ao saneamento básico, ou seja, água tratada, coleta de lixo, coleta de esgoto e tratamento de esgoto, consequentemente, a expectativa de vida será melhor, será maior e o indicador saúde também, ok? E quanto melhor o indicador saúde, melhor será o desenvolvimento socioeconômico do país. E a dimensão econômica considera a renda. O principal indicador dentro da renda vai ser o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos dentro de um país. De vez em quando a gente pode identificar um outro indicador, que é o PIB per capita, que seria a soma de todos os bens e serviços produzidos dentro de um país dividido pela quantidade de habitantes. Daí a expressão per capita, que significa por cabeça ou por pessoa, ok? Então, juntando essas três dimensões, né? Escolaridade, saúde social e renda econômica, nós temos o IDH, que é um índice, como eu disse, foi criado pela Organização das Nações Unidas. Pessoal, o IDH varia de 0 a 1. Quando o IDH de um país estiver entre 0 e 0,499, ele é considerado baixo. Então, significa que as condições sociais e econômicas daquele determinado país não são boas. Médio é quando o país apresenta um IDH entre 0,500 e 0,799. Significa que o país apresentou sim avanços significativos e importantes, entretanto, ainda não encontra-se no patamar de outros países que apresentam um IDH alto, porque é superior a 0,800. Pessoal, eu queria ressaltar que essa segmentação, baixo, médio e alto, ele costuma sofrer algumas variações. Você pode entrar em um site ou outro em que você vai encontrar baixo e muito baixo, médio, alto e muito alto. Então, essa é uma das divisões, é uma das segmentações possíveis para o índice de desenvolvimento humano, tá bom? Mas reforçando que não varia muito não, tá? Não fica muito diferente dessa que eu estou apresentando para vocês não. Mas eu só estou ressaltando que aí vocês ficam sabendo que existem autores que consideram muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto, ok? Então, essa foi a nossa apresentação. Eu quero fazer com vocês uma pesquisa bem legal aqui agora no site IBGE. O site IBGE País, acompanha comigo aqui a pesquisa, é bem rapidinho. Pessoal, a pesquisa é nesse site aqui, dá uma olhadinha aqui com atenção, ó. países.ibge.gov.br, hashtag mapa. O que é interessante aqui nesse site? Nele você vai encontrar informações sobre qualquer país que você quiser. E dentre essas informações, você vai encontrar dados atualizados sobre o IDH,
que é o que a gente está estudando, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, quero mostrar aqui do nosso país, é claro, vamos começar por ele. Então, se você quer saber sobre o Brasil, você clica sobre ele. Vai aparecer aqui todas as informações gerais. Se você quiser saber mais, principalmente sobre o IDH, você vai clicar em mais sobre o país. Ao clicar em mais, você vai ter vários indicadores, os econômicos, o de meio ambiente e principalmente aqui os indicadores sociais, que é o IDH, né, que eu queria mostrar para vocês. Então, repara para vocês verem, para o ano de 2018, o IDH registrado no Brasil foi de 0,761. Então, nós tivemos um leve aumento em relação aos anos anteriores. Eu estou passando aqui o mouse para vocês perceberem que houve, então, um leve aumento. Vamos observar aqui a esperança de vida ao nascer, que é, portanto, a expectativa de vida dos brasileiros, fica entre próximo aí de 75,7 anos. Houve também um leve aumento. Perceba que ao longo dos anos, essa expectativa de vida, essa esperança de vida aumentou, ok? Nós temos também a taxa de alfabetização. Então, para 2018, nós observamos que 93,22% da população brasileira é alfabetizada. Agora eu quero que nós vamos comparar com um outro país agora. É só voltar ao mapa. Eu quero comparar com, vamos ver com quem que a gente pode comparar. Vamos comparar com o Haiti, que é um país que apresenta indicadores sociais bem precários. Então, vamos lá. Essas daqui são as informações gerais sobre o país. Então, clicar em mais, a gente encontra informações mais detalhadas. Então, vejamos aqui o IDH deste país é 0,503, observem então bem menor do que o do Brasil. A esperança de vida dos haitianos é de 63,7 anos, também bem menor do que a dos brasileiros. E a taxa de alfabetização da população, apenas 61%, 61,69% da população haitiana é alfabetizada. Então, nós vimos aqui dois países com características bem diferentes. Nós vamos voltar ao mapa, que agora eu quero pegar um país com indicadores melhores do que o do Brasil. Aí, no caso, então, eu fiz a seleção pelos Estados Unidos da América, clique em mais sobre o país, vamos aos indicadores sociais. Então, o IDH dos Estados Unidos, percebam, melhor do que o do Brasil, 0,92, é um IDH alto. Nós temos aqui a esperança de vida ao nascer, 78,9 anos, também é mais alta do que o do Brasil. E a taxa de alfabetização é uma informação que não está, a taxa de alfabetização é uma informação que não está disponível, ok? Nós podemos pesquisar um outro caso, eu vou pesquisar com vocês o caso da Noruega, tá bom? É o caso que eu quero pesquisar com vocês. Então, vamos lá. Vamos à Noruega. Por que eu peguei a Noruega? Porque é o país que tem o melhor índice de desenvolvimento humano do mundo. Então, o IDH da Noruega é 0,954. A sua esperança de vida ao nascer, bem maior do que a brasileira, olha, 82,3 anos. E a taxa de alfabetização também é uma informação que não está disponível aqui no site do IBGE. Então, pessoal, quiser pesquisar sobre outros países, faça essa busca, ok? Nos vemos na quinta-feira com a aula de correção da semana 1. Um beijo e até lá!